Vamos lá, pessoal, então vamos começar? Começar o nosso último vídeo aí, tá? Aí fica a tela para você tirar um printzinho maroto, né? E a gente vai continuando aqui, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando, a você aí, no seu determinado tempo, tá? Glórias a Deus e bênçãos do Senhor esteja a cada dia sobre nossas vidas, beleza? Vamos começar então o nosso último vídeo relacionado ao primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, tá? Aqui vai ser um pouquinho meio custoso porque nós vamos trabalhar três partes, tá? É muito interessante. A gente vai dividir por três partes, mas ela vai dar sequência, tá? Vai dar sequência. Acho que o que mais vai pegar por enquanto, tá? Vai ser a segunda parte que nós vamos desbravar. É a pergunta 89 a 90 do Catecismo Breve e a pergunta 155 e 156 do Catecismo Maior, tá? Acho que essas únicas duas partes aqui. Mas a primeira e a terceira parte é mais simples e o tema vai se levando aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, só para a gente entender, então nós estamos falando sobre a Confissão de Fé de Westminster, nós começamos esse trabalho, tá? E ainda nós estamos no nosso primeiro capítulo, que é relacionado às Sagradas Escrituras, tá? Aqui nós estamos no nosso terceiro bloco de estudo sobre esse parágrafo, a gente dividiu, né? Porque fica muito mais interessante dividir sobre temas do que muitas vezes trabalhar todo o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, né? Que ele contém 10 parágrafos, né? E fica muito cansativo também. Aí seria um vídeo de 2, 3 horas, para você ver que nós estamos fazendo o nosso terceiro vídeo. Basicamente já está chegando aí, vai chegar às 3 horas, 3 horas e meia, e você pode ter tempo de estudar isso pausadamente. Você pode, enquanto você está lavando a sua louça, você coloca ali para você ouvir. Quando você está fazendo comida, você pode colocar para você ouvir e você vai ouvindo, né? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? E aí o nosso terceiro ponto nós vamos falar sobre a suficiência, a clareza e a interpretação da Bíblia, tá? Então, primeira parte nós vamos falar sobre a suficiência e a clareza, tá? Temos um ponto para lembrar que seria a pergunta 3 do Catecismo Breve. Qual que é a pergunta 3? Eu deveria ter o Catecismo Breve aí para você procurar essas perguntas para que você possa lembrar, tá? Você possa lembrar. E não fique esperando que eu fique repetindo perguntas já estudadas. Eu não vou repetir, eu só coloco aqui para lembrar para que a gente tenha isso daqui em mente, tá? E aí nós vamos desbravar a pergunta. Mas antes de tudo isso, antes de chegar nessas partes aqui, nós vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, tá? Então, para iniciar, nós vamos iniciar na primeira parte, mas nós vamos, né, primeiro na confissão, depois a gente vai para os catecismos maior e breve, né, à medida do que a gente vai estudando aqui, tá? Então vamos lá. Na nossa primeira parte, a suficiência e a clareza. Vamos ler a pergunta 6 e 7, o que ele está dizendo. Vamos lá. Aqui na Confissão de Fé de Westminster, né, se você não tenha, obtenha uma, tá? Vá lá na Amazon. Se não tem, não, eu queria o link. Comenta aí que eu mando o link para você, entendeu? É muito importante você ter a Confissão de Fé de Westminster, tá? Esse é um símbolo de fé que nós temos na nossa Igreja Reformada, tá? E é muito importante que você tenha, né, físico ou digital, ou vá na internet, no site Monergismo, aí tem a Confissão de Fé de Westminster. Se você procurar na internet, tem o Catecismo Breve, o Catecismo Maior, né? Desculpas não tem, tá? Desculpa de você falar, eu não tenho como achar. Miguel, é conversa. É conversa para boi dormir. Pá. Pô, nós vivemos no mundo globalizado, o mundo da internet. Você só vive na bosta da internet o dia inteiro, com o celular na mão, com o computador na mão, com um monte de coisa na mão. E você falar que você não consegue chegar a uma conclusão de que você precisa obter a confissão de fé de Westminster, ou a confissão breve, ou o catecismo breve, o catecismo maior, poxa, aí é complicado até demais, tá? Por exemplo, se você tem a Bíblia Genebra, né? Se não me engano, acho que a Bíblia Genebra, ela tem a confissão de fé de Westminster integrada nela. Então, você pode procurar lá que tem, entendeu? Tava até bem no começo isso daí, a gente tava conversando sobre alguns pontos, eu e o Vitão, né, o combustível de foguete aí, e ele me mostrou que na Genebra tem. Eu não tenho a Genebra, então eu não posso, né, eu não posso chegar para você e falar, olha, tá aqui, né? Vou te mostrar aqui. Não tenho, entendeu? Mas ele me mostrou
E ele falou: tem a Confissão de Fé de Westminster aqui, ó, com todos os parágrafos e todas as referências existentes. Ele só adquiriu ali o Catecismo Breve e o Catecismo Maior. E por que que isso é importante? Isso é importante quando a gente fala de fé, quando a gente fala de fé reformada. Tá? Muitas pessoas vão torcer o nariz quando a gente fala de fé reformada, por quê? Porque as nossas igrejas estão mal comunadas, né? As nossas igrejas elas estão sendo mal alimentadas. Quando a gente fala de João Calvino, o povo torce o nariz. Não, porque esse é um problema, né? Mas as pessoas ainda tendem a defender posicionamentos liberais, progressistas, pensamentos arminianos dentro da igreja, onde colocam o ser humano como centro, né, do mundo que gira. Mas na verdade nós não somos centro de nada, tá? Malemar nós somos centro dos boletos, né, que nós temos que pagar. Né? Fica no centro e os boletos vai atacando e a gente vai pagando. No mais, com Deus, Deus é supremo, Deus é soberano, tá? Deus ele é o único, perfeito e maravilhoso. A gente não vale nada, tá? Para você ver que nós não valemos o carrapato que senta no jumentinho, que sentou no jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém, entendeu? Que quem teve que vir para nos salvar, né, para nos redimir, foi o próprio Senhor, né, o Deus encarnado. Então, para você entender como é que são as coisas, tá, meu amigo? Beleza? Então vamos lá, vamos continuando aqui, mas adquira, vá. Ah, eu não lembro o que aconteceu. Revise, os vídeos estão aí na internet, pô, revise. Não tenha medo de revisar uma, duas, três vezes. Só não seja burro, tá? Não seja burro de continuar na ignorância. Me desculpa eu falar isso aí para você, mas é verdade. Não seja burro de continuar na ignorância. Você tem a Bíblia, você pode adquirir a Confissão de Fé de Westminster, você pode adquirir o Catecismo Maior, Catecismo Breve, para que você continue sempre estudando esses temas. Você pode obter outros livros que vão te ajudar de sobremaneira, porém a palavra ela tem que ser única, a Bíblia ela tem que ser única na tua vida, tá? Todos os dias você tem que ler a Bíblia. É disciplina, tá? É disciplina. Se você não tiver disciplina, é difícil. Eu tenho dificuldade com isso muitas vezes também. Por isso que eu falo para você. O que eu estou falando para vocês, eu primeiro estou falando para mim, tá? Eu primeiro tenho que falar para mim, para depois eu falar para vocês, né? Então, a gente tem que seguir esse padrão, né? Primeiro a gente fala para nós, para depois a gente falar para os outros. Exemplo, né? A gente sempre usa aquela palavra, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E uma disciplina mostrada em execução vale muito mais do que uma disciplina que nem começou, né? Então, só para você entender isso daí. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar aqui, ó. Parágrafo 6, tá? Diz assim, ó: todo o conselho de Deus concernente, ou seja, sobre, tá? Todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm se ordenadas, né, têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, seguindo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas, beleza? Então, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é única, ela é perfeita, tá? É o nosso único livro de fé, regra e prática. E sobre a Bíblia, sobre no que ela diz para nós, ela tem que ser levada a ferro e fogo, tá? O que a Bíblia está dizendo. Não estou dizendo aqui que você tem que interpretar ela cegamente do jeito seu, não é isso. Não é isso. Você tem que interpretar ela corretamente, fazendo exegese, tá? Isso que a gente tem que entender. Porque a palavra de Deus, ela é o seguinte, o Velho Testamento ele vai apontar para o Novo, e o Novo ele vai precisar do fundamento do Velho. Então existe aí uma vamos dizer assim, uma referência circular. Então, um depende do outro, tá? E cada pergunta que você tem ali, ela vai ser respondida pela própria Bíblia. A Bíblia ela não deixa ponto sem nó, tá? Ela não deixa ponto sem nó. Todas as perguntas que é feita, ela vai responder. O que muitas vezes a gente fala assim, tem perguntas
que a Bíblia não quer responder. Às vezes são perguntas que elas estão além da nossa compreensão humana, tá? Pode existir, tá? Além da nossa compreensão humana, por quê? Porque a gente pegou um tema e a gente dividiu ele em tantas partes que a gente foi criando novas dúvidas. Isso pode acontecer também, tá? Do porquê. A gente sempre tem a mania, né? É a síndrome da criança do porquê. Por quê? Por quê? Por quê? A gente sempre quer saber um porquê, mas a gente nunca quer encarar o que a Bíblia está dizendo, né? No seu modo, vamos dizer, no modo grosso dela, né? A Bíblia está dizendo X, aí a gente fica, mas por que ela está dizendo isso? Aí, então a gente começa a quebrar e vai chegar uma hora que a gente vai fazer algumas perguntas que a Bíblia ela não vai conseguir responder, porque a gente quebrou essa primeira pergunta em tantos pedaços que ela perdeu o seu verdadeiro sentido. Então é por isso que hoje existe perguntas não respondidas para as pessoas, por quê? Porque a gente fragmentou demais isso daí, tá? Então vamos às referências. 2 Timóteo 3, 15 e 17 diz assim, ó, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo orientando a Timóteo aí, tá? E aí, em Gálatas 1:9, Paulo vai dizer assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, tá? Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, então a segunda Tessalonicenses 2:2, diz: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Tá? Isso aqui é um versículo um pouco difícil da gente discorrer, porque existe um contexto, tá? Ele existe um contexto. Mas aqui basicamente Paulo está dizendo assim, ó, cara, nós estamos escrevendo para vocês, tá? Mas não deixe, né, vamos dizer assim, não deixe que o seu espírito esteja perturbado, entendeu? Por qualquer coisa, né? Porque tudo aquilo que escrevemos por um propósito. E esse propósito é para que venha o dia do Senhor, tá? Basicamente isso que eu consigo entender disso daqui, tá? Então tem alguns versículos que realmente são mais difíceis porque existe um contexto. Paulo às vezes está falando ali, às vezes tem um versículo que ele é específico para um tema, mas muitas vezes ele se perde um pouco, tá? Pode acontecer, tá? Mas se você tem dúvidas, né, pega lá a segunda carta dos Tessalonicenses e estuda esse bloco aí, tá? É muito importante também que as minhas dificuldades de interpretar alguma coisa sejam vistas por vocês, para que vocês olhem e falem, eu vou lá estudar para saber se é isso mesmo que ele está falando. Se não estiver falando, eu vou comentar, entendeu? Para que a gente possa também saber dialogar, né? Não adianta você só vir falar, oh, bom, que bom que a gente está estudando isso aí, mas eu sei que você tem dúvidas, eu tenho dúvidas. Vamos lá, então João 6,45 diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha aí para você ver, ó, dois paralelos, né? Um versículo um pouco mais robusto, que a gente acabou de ler, um outro mais simples, que fala diretamente aquilo que a gente nem precisa de muita interpretação, a gente já sabe o que ele está dizendo, né? Próprio ali no Evangelho de João, tá? 1 Coríntios 2, 9 a 10 e 12, tá? Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tá? E 1 Coríntios 11, 13 e 14 diz assim: julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelos compridos? Outro versículo que muitas vezes as pessoas usam para um propósito, mas ele tem um contexto ali, tá? Ele tem um contexto, né? Então a gente tem que entender. Quando
Paulo, quando ele estava escrevendo para Coríntios, ele está escrevendo para uma sociedade difícil, tá? Um momento difícil. Ali existia muita troca do verdadeiro sentido. Então, Paulo ele vai escrever para os coríntios não de uma forma amena, né? Ou simples, de forma, não, vou só falar uma coisinha aqui, outra aqui. Não, Paulo está descendo a madeira aqui nos coríntios, tá? Porque era uma sociedade muito difícil de lidar, tá? Eu estava até lendo, comecei a ler o livro do Augusto Nicodemos, tá? Que ele fala sobre um estudo sobre a segunda carta de Coríntios, tenho aqui, é muito legal, porque ele traz um conceito que a gente não vê, né? Ali na introdução, nos primeiros capítulos, que ele fala assim, estudando mais profundamente, e quando a gente vai lendo Segunda Coríntios, a gente vai entender que na verdade, Coríntios ela teve 4 cartas. Olha para você ver, teve uma primeira carta, uma segunda, teve uma primeira carta, a primeira carta aos Coríntios que seria a segunda, aí teve uma terceira carta, entendeu? E depois a segunda Coríntios seria a quarta carta, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Que se perdeu 2 cartas. Nesse tempo todo se perdeu. Então se salvou a primeira e a segunda carta, porque ele discorre isso. Isso é exegese, cara. Ele discorre isso, né? É, E aí, Paulo ele vai escrever isso daqui, então olha para você ver, existe um contexto, né? Então, quando a gente faz exegese, a gente entende pela própria palavra de Deus que Deus revelou somente aquilo que ele precisaria revelar. E quando Paulo vai falar para os coríntios sobre a questão da mulher orar sem trazer o véu, ele não está criando aqui uma doutrina, tá? Ele está escrevendo para uma sociedade promíscua, problemática, tá? Quando a gente lê o texto, a gente lê também o contexto de como era o Império Romano nessa época, tá? E aí também era uma desonra para os homens usar cabelo grande, entendeu? Então olha para você ver que absurdo, né? Então, tipo assim, a gente fala absurdo, mas é questão de interpretação, tá? Então, se a gente pega somente uma parte do versículo, a gente às vezes se embanana, tá? Mas quando a gente se aprofunda na exegese, a gente se aprofunda na palavra de Deus e a gente faz um estudo dela, a gente começa a retirar a verdadeira essência da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ministra o nosso coração, tá? Vamos lá, 1 Coríntios 14, 26 e 40 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, tá? Muito que a gente vê nas igrejas hoje não é decência e ordem não, tá? É bagunça. É bagunça em muitos aspectos, tá? É um pulando, é outro gritando, é outro rodando, é outro não falando em línguas de mistério. Tá? Pelo amor de Deus. Daí é a maior pataquada que existe. E isso eu não estou falando só num contexto de igreja pentecostal, não, tá? Me desculpe, mas dentro da igreja reformada também existe esse tipo de pataquada também, tá? Existe esse tipo de pataquada, pessoas que muitas vezes estão querendo implementar esse tipo de coisa. Se a gente vai para a igreja neopentecostal, a gente vê muitos ensinamentos, falta de decência, falta de ordem, tá? A gente tem que ter um apreço pela palavra de Deus, um apreço pelo conceito teológico, mas a gente não pode deixar morrer o verdadeiro sentido que é estar em comunidade, viver em decência e viver em ordem. Nós temos decência no nosso trabalho, por que nós não temos que ter decência dentro da igreja? Isso eu não estou falando somente no conceito de você estar. Estou falando questão de roupa, estou falando questão de pensamentos, de atitudes. Ministério de louvores que muitas vezes não tem a mínima comunhão com Deus, vai lá, canta, entendeu? Ah, mas eu estou indo na igreja, não é por causa dos outros, mas você está em comunidade. Se você está em comunidade, você tem que cuidar do seu irmãozinho tem que cuidar de você. Tá? A partir do momento que você está em comunidade, você está lidando com pessoas. Então você tem que saber como é que o seu irmão está. Ah, mas eu não gosto. Ninguém perguntou se você gosta dele. Você não tem que gostar. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Você não tem que gostar, né? Você não tem que gostar. Os fariseus daquela época faziam isso aí, só aceitava aqueles que eles gostavam. Que prêmio você tem nisso? Você tem que amar as pessoas independente de qualquer situação, tá? Você tem que estar com elas. Então, quando a gente fala aqui, quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele está falando aos Coríntios, tá? Ele vai falar sobre a questão do quando a gente se reúne, um vai ter salmo, outro vai ter doutrina, outro vai ter revelação, vai ter um monte de coisa. Para você ver que até Paulo está dizendo.
né? Ah, mas o dom de revelação. Cara, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer de forma alguma. Quantos testemunhos a gente tem hoje aí de pessoas que foram uma revelação de Deus para a vida delas, tá? Mas isso demais tira o propósito do que Deus pode usá-lo para fazer alguma coisa para se tornar algo humano, algo do próprio ser humano. Isso é ruim, né? Porque deixa de ser algo genuinamente do Espírito de Deus para alguma pessoa, né, para se tornar algo humano. Aí você chega na igreja, aquele monte de gente, né? Não, nós vamos falar, vamos orar em línguas. Olha a absurdice que tem. Por que as pessoas hoje se afastam da igreja? Pessoas que não conhecem, tá, a igreja. Por quê? Por causa dessas pataquadas que existem dentro da igreja. Ou a igreja é barulhenta demais, não tem uma decência ali, ou é barulhenta demais, muita fervescência, ou é fria demais. É fria demais, né? O povo fala que as igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, por exemplo, são frias demais. E realmente é. Tem igreja presbiteriana que é muito fria. Rapaz do céu, se você não for com a roupa de frio, lá tudo congela, meu amigo. Entendeu? Mas é isso que a gente tem que acender. A gente tem que ter uma medida equilibrada sobre todas as coisas. Então a gente não pode ser fervescente demais, mas a gente também não pode ser frio demais. As decências com a sua roupa, ela tem que ser correta. Você não precisa ir todo empiriquitado para querer chamar atenção. Você tem que ir suficientemente coberto para que você possa chegar dentro da igreja e dar um bom testemunho. Ou seja isso aí, seja para o homem, seja para a mulher, tá, meu amigo? Você está em cima do altar, tocando no ministério de louvor, você tem que ter decência sobre aquilo que você está fazendo, né? Isso aí é um conjunto, porque você é o visual, você muitas vezes é a cara da igreja. Entendeu? O pastor ele tem que ser, né, referência para a igreja. Ele tem que cuidar da saúde dele, ele tem que cuidar da vida espiritual dele, ele tem que ser um bom marido, ele tem que ser uma boa referência, tá? E quando a gente fala cuidar da saúde, é um problema muito grande, tá? Isso daí não é uma coisa específica de uma pessoa, não, tá? Isso daí é específico da sociedade. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E a nossa saúde, o que que é? Ah, eu estou acima do peso, então eu vou fazer um projeto para me emagrecer. Ah, meus exames estão ruins, então eu vou melhorar os meus exames, tá? Só para a gente entender. Só que também não é o além também não, tá? Já aconteceu de eu ver aí vídeos de pastores bombadões em cima do púlpito lá, entendeu? Todo cortadinho, chamando atenção no que não deveria. Porque aí o cara vai colocar uma roupa social, vai ficar tudo cortadinho, tudo bonitinho. Pô, maravilhoso, o cara tá cuidando da saúde dele, mas aí ele já tá passando do limite, ele já tá se mostrando. Ele já está querendo chamar atenção. Uma calça social toda agarrada, uma blusa toda agarrada, isso não é bom testemunho, tá? Isso não é bom testemunho, isso daí é mau testemunho, isso daí é falta de decência, tá? Então, assim, o que a gente tem que entender é que nós precisamos olhar para a palavra de Deus como nossa referência. Vou repetir, nosso único livro de fé, regra e prática. Se está na palavra de Deus como um bom testemunho, maravilha. Se está passando disso ou está faltando isso, considere tirar da tua vida, tá? Considere, vamos buscar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Primeiramente a palavra de Deus, depois a gente vai, né? A gente está estudando a confissão de fé de Westminster, mas ela é baseada na palavra de Deus, tá? Nós estamos utilizando os catecismos para estudo, mas ela é baseada na confissão de fé de Westminster, que é baseada na palavra de Deus. Então, olha para você ver, tudo está vindo da palavra de Deus, tá? Então, a gente tem que ter esse contexto, tá? Beleza? Vamos lá para o nosso segundo ponto, né, que é o 7. O nosso sétimo parágrafo diz assim: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si. É um ponto aqui que eu posso levantar. No decorrer desse momento, eu tive dificuldade com 2 versículos, porque existe um contexto por trás dele que você precisa, né? Mas eles estão aqui para nos lembrar. Então, olha para você ver. Então, não são todas as coisas igualmente claras em si. Vai ter versículos muito fáceis, vai ter versículos muitas vezes mais difíceis, tá? Ele diz, nem do mesmo modo evidência todo. Então, que para mim muitas vezes é simples, para você não é, e para você às vezes é simples, para mim não. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, ou seja, os sábios, tá? Mas ainda os indoutos, ou seja, os leigos, tá?
né? Aquele que falta um pouco de conhecimento, que está novo na fé também. No devido uso dos meios ordinários, pode alcançar uma suficiência e compreensão dela. Porque a compreensão vem pelo Espírito Santo, pelo estudo, pelo conhecimento. Beleza? Vamos às nossas referências. Então, em 2 Pedro 3,16 diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro está falando sobre as cartas de Paulo, tá? Vai ter cartas de Paulo que são muito simples, mas tem cartas de Paulo que a escrita dele é um pouco mais dura. E isso faz com que muitas pessoas, né, pessoas ignorantes e instáveis, deturpem essas cartas como deturparam já a palavra de Deus, que acontece nos dias de hoje, tá? A gente não tem os apóstolos para escrever as cartas que alimentam-nos, mas a palavra de Deus está aí. E mesmo assim, uma coisa de mais ou menos aí 2.000 anos atrás, ainda tem pessoas ainda que são ignorantes e instáveis porque acham que o entendimento delas é melhor do que o que a palavra de Deus está revelando. Vamos lá. Então, em Salmo 119, 105 e 130 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmista dizendo isso, beleza? Então, com isso, a gente finaliza a nossa primeira parte, a suficiência e a clareza. Então, a palavra de Deus ela é suficiente e ela é clara no seu objetivo, beleza? Vamos lá para. Então, para a gente lembrar de novo, Catecismo Breve, pergunta 3. Dá uma olhada lá. E vamos desbravar a pergunta 5 do Catecismo Breve. Tá? É muito importante isso daqui para a gente. A pergunta 5. Isso. Pergunta 5 diz assim, ó. Há mais de um Deus? Tá? Por que a gente muitas vezes faz essa pergunta? Porque as pessoas elas não querem compreender, por exemplo, a Trindade. Não, a Trindade não existe, porque a Bíblia não fala de Trindade. A Bíblia também não fala sobre muitos assuntos. Então, só por causa do que não fala sobre esses assuntos, não existe? Exegese, meus amigos, exegese. E, que nem eu falei, ó, a Bíblia é suficiente para nos dar o conhecimento e ela também é clara para nos apontar que existe a Trindade. Que existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos da mesma essência de um único Deus, que é o Deus supremo, soberano e verdadeiro. Tá? E resposta, há um só Deus, o Deus vivo verdadeiro. Tá? E aí, em Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tá? 1 Coríntios 8,4 diz assim, ó, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, né, e que não há senão um só Deus. Ídolos são criações humanas, tá? Ídolos. Tudo que você coloca, né, como uma referência na tua vida, ou se você vai fazer daquele ídolo o seu Deus, o seu objetivo, é idolatria. Tá? Então você está criando algo. Né? Quando as pessoas, né, daí uma situação que acontecia também na igreja de Coríntios, tá? Na igreja de Coríntios lá existia essa situação onde, por causa da vida romana ali, né, da religião romana, existiam sacrifícios a ídolos, né? Então houve essa discussão sobre comer ou não comer comida sacrificada, né? Então, tipo, aí Paulo vai dizer isso daí, entendeu? Então, no tocante a esse assunto, né, sabemos que o ídolo é, nada pode fazer, né? Se a gente falar algumas outras palavras aqui, a gente vai atingir uma das maiores religiões do mundo aí, tá? Né? E também não só ela não, tá? Se a gente falar algumas coisas demais aí, a gente vai atingir muitas religiões, tá? Né? Muitas religiões aí que as pessoas têm uma idolatria por uma pessoa específica. Né? Isso também acontece muitas vezes dentro da igreja reformada, tá? Existe aí, por exemplo, vou falar aqui dos reformados, né? Mas existe outras coisas também. Né? Por exemplo, existe os hipercalvinistas, que é Calvino na terra e Deus no céu. Se Calvino não falou, não está falado. Não, meu amigo. Calvino ele foi um cara que interpretou os escritos de Lutero, de Ulrico Zwingli, ele estudou a palavra de Deus, nos deu um compêndio muito grande de conhecimento. Porém, tudo estava na palavra de Deus. Tá? Então ele cumpriu o seu mandato de Deus. Eu posso discordar com coisa de Calvino? Claro, claro, ele é um ser humano, ele também era pecador igual você e eu, meu amigo. Né? Mas não podemos, né? Porque eu estou discordando de um ponto dele, né? O ponto que ele disse,
então eu vou negar tudo aquilo que ele escreveu. Não, claro que não, meu amigo, claro que não. Isso daí é uma coisa que os acadêmicos muitas vezes fazem, as pessoas sem conhecimento fazem. Né? Você não pode invalidar toda a obra de uma pessoa por causa de uma ou duas discordâncias. Tá? Só para você entender isso aí. Por exemplo, Lutero e Eurico Zumba, eles vão ter um embate ali na época da Reforma. Tá? O Timothy George, no livro A Teologia dos Reformadores, ele vai dizer isso daí, ele vai elencar esse ponto. Existiu um embate ali entre os dois, mas nenhum invalidou o que o outro estava escrevendo. Né? O que ficava no âmbito do embate, ficava no âmbito do embate, porque um cria de uma forma, outro cria de outra. Mas o que eles escreveram não ficou invalidado. Não, que escreveu, escreveu, o que é correto, eu não concordo com esse ponto, então eu vou brigar com esse ponto com ele, tá? Então olha para você ver como é que são as coisas, tá? Vamos lá. João 10:10 diz assim: o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo, o Rei eterno, do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Né? Jeremias, desculpa, eu coloquei João, tá? Mas não, é Jeremias 10:10. Então Deus é verdadeiramente Deus, ele é soberano, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é o único. Acabou. Não tem conversa, tá? Você tá gravando, né? Vai que muitas vezes para aí eu não percebo. João, agora é João. João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tá? Beleza? Então aí a gente desbravou o nosso catecismo breve, né, que fala sobre um só Deus. Esse um só Deus vem da suficiência da palavra de Deus, porque o mesmo inspirou para ser escrito e também deixou-nos uma clareza muito grande, tá? Perguntas da Bíblia são respondidas pelas perguntas da Bíblia. Nós podemos usar, por exemplo, materiais externos. Podemos para fazer um adicional de informação, né? Por exemplo, um contexto ali, uma coisa mais, muitas vezes, por exemplo, como é que a gente vai saber qual que é o contexto do povo romano? A gente vai ter que muitas vezes ir para o âmbito da história, tá? Do como aconteceu, o que é o helenismo, por exemplo, né? Que foi a cultura grega que foi absorvida pela cultura romana, tá? Então muitos assuntos gregos vieram para o âmbito romano, tá? Então, para você ver que louco que é. Então, a gente, isso aí, né? A Bíblia ela explica sobre isso, explica por mais detalhes sobre algumas situações. A gente vai, por exemplo, para a história, a gente vai para a filosofia, a gente vai para a sociologia. Então, existem outros assuntos que desbravam alguns pontos muito melhores. Tá? É uma teia aqui, ó, né? Então, quando a gente fala, né, a gente fala a web, né, a internet, hoje é uma teia. Então é a mesma coisa sobre muitos estudos, tá? Então você pode usar outros textos, né, para adicionar informações, mas não que você vá mudar a Bíblia, tá? Adicionar o seu conhecimento. Tá? Então a palavra de Deus está dizendo sobre o rei da Pérsia, por exemplo. Eu quero estudar qual que é o contexto, né, do reinado da Pérsia, como foi, quais foram os seus reis, os seus líderes. Né? Muitas vezes a Bíblia ela vai falar de um determinado tempo, um determinado momento, mas eu posso não, teve o rei Artaxerxes 1, 2, 3, 4, 5. Mas a Bíblia está falando só do 3. Então só o 3 interessa para aquele momento. Mas eu posso saber do 1, 2, o 5, 4? Pode, sem problema nenhum. Tá? Isso é estudo, isso é aprendizado. Beleza? Então ficou bem claro essa primeira parte. Vamos à segunda parte. A segunda parte aqui é a preservação, tradução e uso prático. Tá? Vamos lá, vamos para a nossa confissão de fé. Tá? Vamos para a confissão. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar sobre o parágrafo 8 somente. Tá? Ele é um pouquinho mais longo aqui, por causa dos catecismos, mas vai ser de grande entendimento para a gente. Tá? Então, o oitavo parágrafo da Confissão de Fé de Westminster vai dizer assim: o Antigo Testamento em hebraico. Tá? Um ponto aí. Língua original do antigo povo de Deus. E o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito. Tá? Então, por que foi escrito? Porque as pessoas falavam grego naquela época, o grego koiné, tá? Que era chamado de grego comum. Né? O koiné é palavra para comum. Tá? Então, olha para você ver, são duas línguas, tá? Hebraico e grego. Tá? Sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Tá? Então, esses escritos em hebraico e grego são autênticos, tá? Originais.
E assim que em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, ou seja, muitas vezes você não sabe grego, eu não sei grego, eu não sei hebraico, você não sabe hebraico. Eu estudo aqui, mas é muito pouco ainda. A gente precisa de um estudo mais apurado. Aprender uma nova língua é difícil, tá? Principalmente no começo. Depois ela vai se tornando normal. Que tem o direito, né, e interesse nas escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto nas escrituras, tá? Pra gente entender aqui, ó, que ela deve ser traduzida e deve ser levada às outras pessoas, tá? Vamos lá, Mateus 5,18 diz assim, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus falando sobre o cumprimento de todas as promessas no que fala a palavra de Deus. Tá? Isaías 8,20 diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tá? Atos 15,15 diz, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. João 5, 39 46 diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creris em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus aí fazendo uma interpretação, tá? Uma exegese. João 5,39, né, diz, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando que o Velho Testamento falava dele. Tá? Então, naquela época não tinha Novo Testamento ainda, então o Velho Testamento fala dele, aponta para ele, tá? E isso é suficientemente se as pessoas interpretassem corretamente, tá? 1 Coríntios 14, 6, 11, 6, 9, o 11, o 12, o 24 e o 27, 28, fazendo um compêndio aí. Tá? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vós não falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Se eu, porém, ignorar a significação de vós, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. No caso de alguém falar em outra língua que não sejam mais do que dois ou três, né? Dois, quanto muito três, isto é suscetivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esse é um versículo assim, é um compêndio de situações onde Paulo está orientando quem? Ah, adivinha? Igreja de Corinto, né? Igreja de Corinto. Paulo de novo dando uma chinelada neles aqui. É uma coisa que a gente tem que trazer para os dias de hoje. Muita revelação, muita língua extra, né? Prejudica, tá? Prejudica. Olha, para você ver os vídeos na internet, as vergonhas que as igrejas fazem. Ah, mas isso é da nossa doutrina. Não é, isso é ignorância, tá? Isso é ignorância, tá? E olha o escárnio que se faz da igreja, o escárnio que se faz por falta de interpretação, estudo e conhecimento. Antigamente, os pentecostais eram conhecidos pela sua reverência à palavra de Deus. No começo, tudo foi reverência à palavra de Deus. Hoje não, hoje virou escárnio, né? E muitos pastores mirins famosos, né, falando baboseira, fazendo revelações falsas, né? Deus mandou dizer porcaria nenhuma, mas aí é coisa do teu coração maldoso, um coração que está cheio de coisas ruins, está doido para arrancar dinheiro da igreja. Quantos testemunhos são sustentados, né? Pessoas que testemunham são sustentadas dentro da igreja e estão contando mentiras, tá? Muita gente aí, depois eu fui procurar saber, tá? Fui procurar saber, mas
Em Bandeirantes até o ex-bruxo Tio Chico apareceu lá em Bandeirantes uma época, né, dando testemunho na Igreja Internacional da Graça de Deus, né, que eu era da Metodista, mas quando ele foi, eu fui lá ver. Falou um monte de coisa, eu já sabia, porque eu já tinha visto na internet. Depois fui descobrir que ele tinha sido proibido, né? Olha para você ver como é que fica. Depois a internet começou a ganhar peso. Depois fui descobrir que ele mentia sobre os testemunhos dele. Por quê? Porque ele tinha que mostrar que ele tinha feito alguma coisa. Não, eu fui bruxo, eu fui isso, eu fui aquilo. E é mentira, mentira, safado sem vergonha. Tá? Essa é a realidade. Mentia, falava coisas erradas, né? E aí, cara, isso daí teve até depois eu fui ler um artigo certinho lá que ele tinha sido proibido de visitar as igrejas da Assembleia de Deus, principalmente em Brasília, né? Por causa desse mau testemunho, dessas mentiras, mas a igreja abraçou ele, abraçou o que ele poderia, o que ele dizia como verdade. Tá? Isso daí era a maior pataquada que existe, né? Tinha um outro também, eu esqueci o nome dele, que falou que também foi, que conhecia o bruxo Tio Chico, que ele também foi um grande bruxo da TV Globo, que não sei o que, tal, tal, tal. E aí depois fui descobrir que, na verdade, outro artigo falava que ele era mentiroso e que, na verdade, todo o dinheiro que ele arrecadava com ofertas, contando essas mentiras que as pessoas abraçavam, era para ir para os prostíbulos, para as bebedeiras, e depois um fim terrível, e acabou sendo, né, o marido descobriu que ele estava saindo com a esposa dele, foi lá e matou ele. Então, olha para você ver as coisas. A igreja abraça esse tipo de baboseira sem questionar. Ah, isso é um problema? Muitas vezes sim. O problema da igreja hoje, ela é abraçar as pessoas muito rápido demais. Não um cara que anteriormente era drogado, né? O Senhor o alcança, né? Aquele que é genuíno, tá? O alcance genuíno de Deus, a pessoa vai mudar e a pessoa vai dar testemunha, a pessoa vai dar frutos de arrependimento, tá? Mas existem aqueles que não dão frutos de arrependimento, e isso é visto dentro da igreja e fora da igreja. Tá? Por exemplo, você tá uma pessoa aqui que não deu frutos de arrependimento, né? André Surak não deu frutos de arrependimento. Foi para a Igreja Universal, a Igreja Universal tomou parte do dinheiro dela, né? Depois ela entrou na justiça, e aí o que ela fez? Como um cachorro que volta ao seu próprio vômito, voltou a fazer aquilo que era errado, aquilo que estava dentro do coração dela há muito tempo, só ficou adormecido por um tempo, voltou para a prostituição. A conversão dela não foi genuína. Ah, não, mas ela teve uma desavença com uma igreja. Não, 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 não. Desavença é uma coisa, tá? Conversão genuína é totalmente diferente. Eu tinha visto um artigo, por exemplo, sobre a igreja, a XXX Church. Eles se chamam assim, mas é outro nome, tá? É uma igreja que os pastores eles foram, isso nos Estados Unidos, tá? Eles, na época que o Senhor os alcançou, eles participavam vamos dizer assim, da pornografia. Eles participavam como atores, gravavam e tudo mais. Só que o Senhor os alcançou e eles tiveram uma conversão genuína. E aí o que eles fazem? Como eles eram desse âmbito e eles sabiam da ânsia das pessoas, eles vão, por exemplo, em feiras que existem nos Estados Unidos do meio da pornografia, porque existe, tá? Assim como existe aí a feira de games, existe a feira normal que a gente vai comprar fruta, lá existe esse tipo de feiras, onde as pessoas mostram o seu trabalho, fazem ali, né, parcerias com outras pessoas, né, com marcas e tudo mais. Então eles vão lá, abrem o stand deles para falar sobre Jesus para aquelas pessoas. Mais do que justo porque eles vieram daquele meio. Então eles precisam pregar e eles sabem como pregar para esse tipo de pessoa, tá? E muitas pessoas já deram testemunho dizendo: eu abandonei a pornografia e hoje vivo uma vida com Deus por causa dessas pessoas. Então você está entendendo como é que é? O bom testemunho ele é visto pelos seus bons frutos. Agora, outros testemunhos, quantas pessoas não levaram esses testemunhos, por exemplo, do tio Chico, desse outro cara que eu esqueci o nome, mas ele também tinha DVDs na época, e outros mais, tá? Mas continuam mentindo, continuam, e a igreja continua muitas vezes abraçando para sua própria destruição, tá? Por exemplo, teve até no podcast aí do Podpah, eu não sou muito fã, mas eu já vi isso daí. O próprio pessoal do Racionais falando sobre aquele Guina, né? Que ele falava que ele foi do Racionais, isso, aquilo, tal, tal, tal. Os caras falou assim que foi um dia, num dia que ele estava no Rio de Janeiro,
numa determinada igreja para dar um apavoro nele. Os caras falam, não, não, um apavoro. E falaram para ele, falou, pô, tu tá mentindo, cara, sobre esse tipo de situação. Você nunca participou do Racionais, você nunca teve vida com a gente, você tá mentindo. E aí os próprios caras falam, tá? Isso tem na internet, tá? Os próprios caras do Racionais falam, assim, que para ele pouco se importava esse tipo de coisa, porque o que importava para ele era a igreja cheia, era o evangelho sendo pregado. Que evangelho? Evangelho de mentira? Evangelho de dúvida? Evangelho que muitas vezes as pessoas estão ouvindo, mas simplesmente estão pouco se importando, porque não está falando de Jesus, não está falando da palavra de Deus, está falando de um testemunho de uma pessoa que está mentindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para que as coisas que aconteciam na igreja de Corinto e outras coisas que aconteceram no meio do povo de Israel não continuem existindo sobre a nossa vida. Porque existe, tá? Mas não continue existindo. Que a gente saiba defender a nossa fé dentro das igrejas e a gente exponha de verdade esses fatos errados e a gente tenha um arrependimento verdadeiro de coração, tá? Beleza? Vamos a mais aqui, senão eu já começo a engatar outro assunto. Vamos lá, para a gente terminar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses aqui, maravilhoso. Romanos 15,4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança em quem? Na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Parte 2, então vamos desbravar aqui os catecismos. Um pouquinho longo aqui, mas vamos lá. Né? Você tem tempo. Se você não tiver tempo, o problema é seu. Né? Eu estou dispondo o meu tempo aqui e você também pode dispor um pouquinho do seu tempo, beleza? Vamos lá. Deixa eu achar aqui que as perguntas estão um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, nós vamos para a pergunta 88, né? 89, desculpa, 89. Vamos lá, pergunta 89. Opa, peraí. Voltei. 89. Diz assim, no Catecismo Breve, tá? Catecismo Breve, pergunta 89 diz: como a palavra se torna eficaz para a salvação? Pergunta boa. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura, mais especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para edificá-los em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Palavra. Espírito de Deus ministra o teu coração pela palavra escrita, pela palavra falada, e faz com que haja uma conversão dos pecadores. Tá? Então, Neemias 8,8 vai dizer assim, ó, leram no livro a lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. O livro de Neemias vai falar uma história muito importante. Por quê? Porque Neemias ele vai vir para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém estava inabitável, tá? Então é muito interessante porque isso não foi só a construção dos muros de Jerusalém, mas foi a volta para o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, tá? Tem um livro aqui, né? Liderança em Tempos de Crise, do Charles Swindoll. O pastor Márcio me emprestou inicialmente, mas depois ele me trouxe, me deu de presente. Gostei muito. Atos 20:32 diz: agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Tá? Romanos 15:4 a gente já leu, né? Mas vamos lá. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, tá? A fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Também outro versículo que a gente tem lido bastante aqui. E vamos lá, a pergunta 90, tá? Pergunta 90 diz assim: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Uma pergunta boa também. Como? Tá? Como diria Pablo Marçal, né? Como? Tananana. Tem que vir o como. Resposta: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração. Diligência aqui, sabedoria, tá? É mesmo que sabedoria. Preparação e oração. Recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. Olha aí, praticá-la. Não tem como a gente falar que é cristão se a gente não pratica, né,
os dons espirituais do Espírito, tá? Ó, que redundância, né? Dons espirituais do Espírito. Essa é espirituais, é do Espírito. Vamos lá. Deuteronômio 6, 6, 9, 6 a 9, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, ou seja, colocarás aqui, ó, né, no coraçãozinho dos teus filhos, né? Tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. As leis de Deus têm que estar no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, onde formos, onde estivermos. Testemunho da sua vida, né, sobre o alcance do Senhor Jesus Cristo pela sua vida tem que ser a tua marca registrada, tá? Não é, eu aceitei Jesus, não, ele me aceitou, ele me escolheu, ele olhou para mim, porque eu sou um nada, né? Eu não valho nada mais do que a mosca que senta no cocô do cavalo do bandido, tá? Essa é a realidade. Eu não sou nada, quem é Cristo, tá? Vamos lá, 1 Pedro 2, 1 a 2 diz: despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tá? O básico, o fundamento que é a palavra de Deus. Tá? Salmo 119, 11 a 18 diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha aí. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os seus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que maravilha. Não preciso nem comentar, né? Comentar aqui é besteira. E aqui já está tudo bem definido. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo falando aos romanos. Tá? 2 Tessalonicenses 2,10 diz: e com todo o engano de justiça aos que pertencem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Hebreus 4,2 diz: também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. E para a gente finalizar, Tiago 1, 21 a 25 diz assim: ó, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira para longe e se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Palavra, simplesmente palavra. É incrível, incrível. Então vamos lá. Pergunta 89 e a 90 do Catecismo Breve. Vamos ao Catecismo Maior? O Catecismo Maior também tem muita coisa para nos ensinar, tá? Nós vamos falar sobre a pergunta 155 e 156, tá? Cara, algumas coisas podem ser meio semelhantes, tá? Meio semelhantes, mas não se importe com isso, não. Isso é interessante quando existe uma semelhança nas perguntas, porque elas mostram que tanto o Catecismo Breve como o Catecismo Maior são referências dentro da Confissão de Fé de Westminster, que é referenciada pela Palavra de Deus. Tá chovendo. Não tem nada a ver com o assunto, mas tá chovendo. Mas só para a gente entender, tá? Que existem conexões. Essas conexões fazem com que a gente entenda, por A mais B, o que realmente importa da Palavra de Deus e como que a gente interpreta tudo isso. Então a gente está na parte 2, que é a preservação, tradução e uso prático.
está falando muito sobre o uso prático, né? Muito mais sobre o uso prático, mas já falou sobre a tradução e sobre o conceito de preservação também, tá? De preservar a palavra de Deus. Vamos lá, pergunta 155 do Catecismo Maior, diz assim, ó, como a palavra se torna eficaz para a salvação? Referente também, a gente já leu isso aí. O Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança de si mesmo e os atrair para Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. Aqui já dá uma explicação maior, né, cara? Já tá com uma pedra diferente aqui na gente, tá? E aí em Salmos 19:8 diz: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Maravilhoso. Atos 26:18 diz: Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tá? Falando de Jesus ali. Jesus ele dando esse conceito para nós. Jeremias 23:28 e 29 diz assim: O profeta que tem sonho, conte-o como apenas um sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Né? A palavra de Deus serve para isso, entendeu? Para arrebentar com tudo. Porque quando mais nós aproximamos da palavra de Deus, é descortinado sobre a nossa vida quem realmente somos. Pastor Márcio pregou não, né? No curso lá, que eu estava participando de pregação aqui, ele falou uma coisa relativa a isso. Quanto mais a gente se achega perto de Deus, mais é descortinado, né, quem realmente somos. E como Deus é misericordioso para com todas as coisas sobre nossas vidas, entendeu? Porque quanto mais nós descobrimos quem realmente somos, pecadores, falhos, limitados, um bando de mocorongo, quando chegamos a perto de Deus, Deus ele nos dá o seu amor, o seu carinho, o seu entendimento. Então nós temos ali um turnaround, né? Uma volta, vamos dizer assim, né? A gente faz uma curva e volta pelo caminho verdadeiro. A gente estava indo para o caminho da destruição, mas a gente faz o retorno e começa a andar no caminho da luz, o caminho da salvação. Hebreus 4:12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 1 Coríntios 14:24-25 diz: Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Tá? Atos 2:37 e 41 diz: Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A grande pregação aí. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e todas as altivez que se levante contra os conhecimentos de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência do Senhor. Salmos 19:11 diz: Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Efésios 6, 16 e 17 diz: Embraçando sempre o escudo da verdade, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? E daí falando sobre a armadura lá de Efésios 6. Efésios 4, 11 e 12 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, cada um pode ter uma função, Deus preparou cada um para uma função, né, da melhor maneira possível. Nossa, que cracada legal agora no pescoço. Atos 20, 32 diz: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. 2 Timóteo 3, 15 a 17 diz: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente já leu bastante esse versículo de 2 Timóteo, mas é bom sempre a gente reciclar, tá? Romanos 16, 25 diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. 1 Tessalonicenses 3, 2 e 13 diz: E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, né, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. É muito interessante isso daqui, tá? Vamos lá, vamos para a pergunta 156. Eu não estou comentando todos os versículos, porque tem versículos que não precisam ser comentados, tá? E se por acaso você tiver dúvidas sobre alguns, deixa no comentário aí que a gente vai lá e pega um contexto maior e tudo mais, e a gente destrincha esse contexto, tá? E se, não quero comentar, então estude, tá? Estude. Hoje a gente tem até inteligência artificial que nos ajuda bastante, tá? Vamos usá-las conscientemente para o nosso conhecimento, beleza? Então vamos à pergunta 156. A palavra de Deus deve ser lida por todos? Olha que interessante, essa é uma pergunta maravilhosa, cara. Embora não seja permitido a todos lerem a palavra publicamente à congregação, tá? Contudo, os homens de todas as condições têm obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com as suas famílias. E para esse fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas faladas atualmente. Então, olha aí, porque dentro da igreja muitas vezes a gente tem uma ordem, né? A gente falou sobre ordem e decência, então existe uma ordem de culto, tá? Então tem lá o prelúdio, né? Tem ali o ministério de louvor, tem a pregação, depois tem uma outra partezinha ali, como se fosse um prelúdio também, que às vezes vai falar de dízimo, de oferta, alguma coisa, e aí faz a finalização. Pode ser cada pessoa, muitas vezes, determinadas de fazer a parte do prelúdio. Então, vai o irmãozinho X, vai ler uma palavra, né, um salmo, por exemplo, e vai dar início às atividades. Tá? E aí depois, no momento de dízimo de oferta, vai outro irmão ler outra palavra. Tá entendendo? Aí tem um pastor que vai ler a palavra do culto, né? Ou às vezes outra pessoa que está pregando naquele momento. Né? E do ministério de louvor, no momento, ele também pode ser usado salmos, versículos ou qualquer outra coisa. Então, assim, mas não são todas as pessoas, né? São pessoas determinadas naquele momento de ordem de culto para que elas possam ler uma palavra. Ali é muito interessante. Mas a gente não precisa ficar chateado porque a gente não participa desse convívio, mas a gente tem que entender que como o Catecismo Maior está indicando-nos na pergunta 156, né, nós temos obrigação de lê-las no nosso particular, ou seja, nós mesmos, fazendo um estudo bíblico, estudo de conhecimento, né, nós temos que ler com os nossos familiares, tá? Então o homem ele tem que ser o cabeça da sua família, tem que ser o cabeça da sua casa. É ele quem impõe a regra, tá? De que vocês devem estudar a palavra de Deus. Então ele tem que trazer o conhecimento, tá? E também, né? Claramente que aí ler a palavra de Deus num grupo de estudo, numa célula ou qualquer outra coisa, mas que fique bem definido que nós temos a obrigação, tá? É obrigado, não é festa. Eu vou ler quando eu quiser. Beleza, você pode até ler, mas você não vai ter conhecimento quando você quiser. Agora, se você tem uma disciplina, você vai crescendo em conhecimento. Tá? Deuteronômios 31, 9 e 11 diz: Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor,
e a todos os anciãos de Israel. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que te escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Deuteronômio 17, 18 e 19 diz: Também, quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e os terá consigo, e nele lerá todos os dias de tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isaías 34:16 diz: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, tá? Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. João 5,39 diz: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Apocalipse 1,3 diz: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deuteronômio 6 e 7 diz assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Salmo 78, 5 e 6 diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, olha que interessante, é um compêndio de versículos falando o quanto que a gente deve dar atenção à palavra de Deus, o quanto que a gente deve ter a palavra de Deus para o nosso coração, o quanto a gente deve ter da palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos descendentes, tá? Isso é muito importante. Essa geração hoje não conhece quem é Jesus, tá? E assim veio de outras gerações passadas que não conheciam também. E olha, vamos dizer assim, a merda que existe no mundo, né? Pessoas criando religiões e abraçando religiões absurdas, o nível de idolatria lá em cima, né? Pessoas muitas vezes se associando a religiões ou discursos, né? Não, Deus é um só. Não, Deus não é um só. Deus não é um só, tá? Mas por quê? Por causa da ignorância. O meu Deus não é o Deus dos muçulmanos. Porque os muçulmanos, por exemplo, eles adoram Alá. E o que Alá revelou para Maomé, para eles é lei. Então, para eles, na lei deles está escrito que o judeu o cristão deve morrer. Entendeu? Por causa da lei dele. Todo aquele que não crê em Alá é digno de morte. Já no meu livro de lei, que é a palavra de Deus, não está dizendo. Está dizendo que eu tenho que amar todas as pessoas, eu tenho que amar o meu próximo. Olha a diferença de conceito. Então, não é o mesmo Deus, tá? Não é o mesmo Deus. Eu fico puto quando fala isso daí para mim. Ah, Deus é um só. Não é não. Não é não, né? Ah, por exemplo, com todo, eu tenho todo respeito, a pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela, tá? Tem total respeito, mas eu não preciso concordar com tudo que as pessoas dizem, né? Por exemplo, as pessoas que são de Umbanda, Quimbanda, de matriz, religião africana aí, né? Eu não entra na minha cabeça como é o mesmo Deus, entendeu? Como é o mesmo Deus que eles tanto dizem, né? Que muitas pessoas dizem, não é todas, né? Mas muitas pessoas dizem que, por exemplo, o meu Deus ele quer curar, ele quer salvar, né? O meu Deus ele quer perdoar os pecados. Mas o Deus dessas pessoas, né, aceita lá uma oferenda X para destruir um casamento, para matar uma pessoa. Que Deus é esse? É um Deus dualista? É um Deus que é bom, um Deus ruim? É o yin e yang? Não. Aqui já não entra num conceito para mim. Deus é Deus, Deus é único, verdadeiro, tá? E assim como eu tenho meu Deus, eles têm os deuses deles, os muçulmanos têm um Deus dele. Eu não sou obrigado a concordar. Existe um respeito pelas decisões humanas, mas eu não preciso concordar com esse tipo de coisa, tá? Né? Não preciso. Continuando aqui. Chegou até parei. Eu não. Calma. Isso. Né? Tá, beleza. Voltei. Peguei aqui o fio da meada. De vez em quando eu me emociono demais. 1 Coríntios 14, 18 e 19 diz: Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, e falar 10.000 palavras em outra língua. Ao falar, né, 10.000 palavras em outra língua. Paulo falando aí, né?
para os, adivinha quem? Os Coríntios, né? Os Coríntios. Paulo falando aos Coríntios novamente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos finalizar aqui, tá? Então a gente entendeu que parte 2, o que significaria a preservação, tá? A preservação, a tradução, que é o hebraico e o grego, tá? E a tradução livre nas línguas vulgares, né? E o uso prático, beleza? Então fica aqui, ó, essas perguntas aqui para a gente entender. E vamos para a parte 3 para a gente finalizar. Eu não sei quanto tempo tá dando aí, mas qualquer coisa você deixa aí, vai lavando seu prato, vai fazendo sua comida e vai aprendendo. Parte 3, então, seria a regra de ouro, regra de ouro da interpretação. Isso aqui é o quê? Nada mais é do que o que a gente já comentou, tá? Exegese, tá? Saber o que o texto está dizendo e somente o que ele está dizendo. Tá? Vamos lá, então, nós vamos trabalhar a pergunta, parágrafo 9 e parágrafo 10 da Confissão de Fé de Westminster. O parágrafo 9 diz assim, ó, a regra infalível de interpretação da escritura é a mesma escritura. Tá? Então, pela escritura você interpreta a escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não seja múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado, compreendido por outros textos que falam mais claramente. Então, pela palavra se interpreta a palavra, beleza? Os comentários ou extras que a gente usa é para o nosso conhecimento de pessoas que estudaram a palavra de Deus e tem um ponto de vista, tá? Tem uma interpretação. Esses a gente pode concordar ou não concordar, tá? Liberto. Eu concordo com, por exemplo, o que Charles Swindoll disse. Posso não concordar também, normal, mas a palavra de Deus, ela sempre vai responder a pergunta corretamente pela palavra de Deus, tá? Essa a gente concorda e concorda, tá? Mas eu tenho dúvida. Então aí você vai estudando outros textos dentro da palavra de Deus até que você vai chegar a uma conclusão sobre o que quer dizer aquele texto. Tá? E 2 Pedro 1, 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia a escritura provém de particular elucidação, ou seja, de nós mesmos, né? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? E Atos 15, 15 e 16 diz assim: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tá? E vamos ao parágrafo 10, parágrafo 10, para a gente terminar. O justo supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Espírito Santo é o nosso juiz supremo, tá? É o nosso consolador, é ele que instrui nosso coração, é ele que fala ao nosso coração, é ele que nos direciona, né, sobre as coisas do que lemos na palavra de Deus, tá? É ele que nos ensina. Então ele é o juiz supremo, é o Espírito de Deus, tá? Mateus 22, 29 e 31 diz: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão casamento, são, porém, como anjos no céu. Aí, aquele questionamento, né, dos fariseus ali, dos saduceus, falando sobre a questão da ressurreição. A mulher que teve 7 maridos, todos eles morreram e não suscitaram filhos para o outro. E aí, no tempo de ressurreição, né, quando houvesse a ressurreição, de quem ela seria marido, porque ela se casou com 7. Era uma regra que existia dentro da lei judaica, onde, por exemplo, se tivesse 3 irmãos, se o mais velho morresse e não tivesse descendência, então o segundo irmão ele deveria casar-se com a mulher do irmão que foi morto, né, e lhe dar descendência, tá? Era uma lei existente no povo, dentro do povo de Israel, tá? Então o segundo irmão dava uma descendência para o primeiro irmão. Era filho dele, mas não literalmente, tá? Mas se tornava descendência do primeiro filho e assim por diante, tá? Então, se o segundo morresse e não desse filho, o terceiro deveria fazer isso daí, tá? Né? E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou. Aí falando sobre o versículo ainda.
Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles Cristo Jesus a pedra angular. Tá? Pedro não é a nossa pedra, Jesus Cristo é a nossa pedra angular. Tá? Né? Então, a pedra fundamental da igreja não é Pedro. Pedra da igreja, pedra fundamental da igreja é Jesus. Tá? Jesus. Tá? Pedrão foi um homem usado por Deus, foi discípulo de Jesus, aprendeu, pregou o evangelho, cumpriu seu propósito, mas ele não é a pedra angular. Eu não deposito a minha fé em Pedro, eu deposito a minha fé em Jesus, porque foi ele que morreu por mim e me deu a oportunidade, né, a esperança do reino vindouro, né, de morar com o Senhor, de morar no reino do Pai. Tá? E para a gente finalizar, Atos 28:25 diz: E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Tá? Paulo aí já ficando bravo com algumas situações, né, naquele determinado momento. Beleza, pessoal? Acho que foi interessante isso daí. Então nós trabalhamos a primeira parte, a suficiência e a clareza, tá? A palavra de Deus, ela é suficiente e ela é clara, tá? Na segunda parte, a preservação. Então a palavra de Deus, ela deve ser preservada por nós. Existe uma tradução original, né? Existe aí os textos originais, que é hebraico e grego, mas as traduções, elas são necessárias, né, para que as pessoas falem aí no seu dialeto normal. Né? Então, aqui no Brasil nós temos várias traduções. Por exemplo, na França vai ter vários, na Alemanha vai ter vários, na Itália vai ter outras traduções. Tá? Então, esse é o contexto. Mas os originais, eles são os originais. Tá? Isso aí não muda. E o nosso uso prático, a gente precisa usar e praticar a palavra de Deus conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a nossa terceira parte, né, a regra de ouro de interpretação, que é a exegese. Tá? E nós só fazemos exegese quando nós estudamos a palavra de Deus, né, e pedimos a um carinha maravilhoso, que é o Espírito. Tá? Espírito Santo. Tá? É o Espírito de Deus. Tá? Esse carinha aqui é o nosso consolador. Tá? Podemos colocar aqui, ó, consolador. Ele é que nos ajuda, é Ele quem ora por nós, porque nós não sabemos orar, um bando de burro, não sabemos orar, não sabemos falar as palavras corretas, não sabemos falar, Deus, o erro está aqui, eu quero isso, eu preciso daquilo. Né? Às vezes a gente só fala um monte de abobrinha, mas é o Espírito Santo quem interpreta isso daqui e fala, Senhor, não está precisando ganhar na Mega Sena, ele está precisando se humilhar na tua presença. E aí o Espírito Santo vai lá, transmite essa mensagem para Deus, Deus vem para nós, né? E fala, ó, meu amigo, o que te precisas é humilhação. Então, coloca o teu joelho no chão e vai orar, seu vagabundo sem vergonha, né? Vai gastar tempo com o que interessa, sai dessa bosta desse celular, da internet, né? De televisão, de série, vai ficar assistindo a mesma coisa sempre, toda vez. Eu gosto das minhas séries. Tudo bem, você pode gostar, você pode ter um tempo, você pode se divertir, você pode passar tempo com a sua família, mas primordialmente a vida com Deus, ela é necessária. A vida com a palavra de Deus, ela é útil, perfeita, maravilhosa para nos dar orientação. Beleza? Acho que é isso, galera. Acho que é isso. Tá? Finalizamos por aqui. Então, finalizamos esse terceiro ponto, a suficiência, a clareza e a interpretação da Bíblia, nosso primeiro capítulo das Sagradas Escrituras da Confissão de Fé de Westminster. Agradeço vocês por estarem até aqui e até o próximo vídeo e a próxima pergunta, né, da Confissão de Fé de Westminster. Beleza? É nóis, meus amigos. Fiquem na paz de Deus. Bom domingo para vocês e bom começo de semana aí também. Muitas semanas abençoadas aí. É isso aí. Deus abençoe.